Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos aqui ao Monte Alverne, em especial aqueles que possam estar aqui pela primeira vez. Estamos aqui, para realizar a palestra pública desta noite, tanto aqui presencialmente no Monte, como também na transmissão ao vivo online pelo canal do Monte Alverne no YouTube. Hoje teremos a palestra do nosso amigo e irmão Luiz Cláudio, com o título, Os Caminhos do Perdão. E antes da palestra teremos o comentário inicial, que será feito pelo nosso amigo e irmão Sérgio. Então, daremos já desde já início aqui. Para abrir os trabalhos dessa noite, a gente convida nosso amigo, irmão Ricardo, para fazer a prece inicial. Deixa eu só... Essa só vai apagar. Não, essa aqui não apaga. Pai amado, Criador do Universo, mola propulsora de tudo que existe, Senhor Jesus Cristo, arquiteto deste planeta, nessa noite agradecemos por mais essa oportunidade de aprendizado. Agradecemos aos mentores espirituais dessa casa pelo apoio incondicional. Agradecemos por toda essa energia que acalenta nossos corações nessa noite. Que possamos, com a figura de Jesus Cristo em nossas mentes, deixarmos todos os problemas, todas as aflições de lado neste momento e com o coração limpo, aberto, possamos receber todos os ensinamentos que serão passados aqui nessa noite. Que a paz esteja com todos, muita luz, e que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe nossa reunião dessa noite. Que assim seja. Então, passaremos agora a palavra ao nosso irmão Sérgio para fazer os comentários da noite. Boa noite a todos, meus irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa Monte Alverne, carinhosamente chamada de Parque Espiritual. Trouxemos para a leitura o livrinho Cidadão do Terceiro Milênio, escrito pelo nosso irmão Ariston. Capítulo 25, Meu Corpo. Na condição de homem ou de mulher, meu corpo é manifestação de minha alma. A beleza física passa, a beleza interior permanece. O organismo humano é uma máquina fantástica. Devemos estar mais atentos para o que se passa em nossas vidas. Não importa se meu corpo é alto ou baixo, branco ou negro, assim ou assado. O que vale mesmo é a pessoa, a personalidade. Aceito meu corpo do jeito que ele é. Não estarei preocupado com o visual, e sim com o essencial. Vou manter todos os cuidados necessários à minha saúde física e mental. A prática de um esporte sempre faz bem. Estarei sempre em paz com meu corpo. Ele é instrumento de minha evolução. Ariston faz um paralelo aqui do bem-estar físico com o bem-estar espiritual. E nós sabemos que existe esse elo entre o físico e o espiritual. Caso contrário, nós não precisaríamos do corpo físico para nós evoluirmos. Aqui na Terra ainda é necessário conjugar o lado físico
para que nós tenhamos acesso às dificuldades que vão nos fazer crescer. Se muitos trazem o corpo físico, entre aspas, perfeito, sem defeitos, visivelmente, alguns dos nossos irmãos trazem o corpo físico ainda com alguma deficiência, justamente para que ele possa, através daquela falha, entre aspas novamente, porque nós sabemos que não existe falha na obra da criação. E se o Espírito já tem uma bagagem para suportar aquela fraqueza material, então ele vai ter condições de dar um passo maior na sua senda evolutiva. A grande diferença, nosso corpo espiritual está sendo bem tratado, nós estamos alimentando-o adequadamente ou estamos sendo negligentes? Então nós temos que ter sempre esse equilíbrio entre o material e o espiritual, para que o nosso corpo apresente essas mudanças também. E quando nós mudamos o nosso interior, com certeza o lado exterior acompanha também. Vamos ser mais sorridentes, vamos ser mais cordiais, vamos ser mais amáveis uns com os outros. Então, que a nossa conjugação corpo e espírito possa acompanhar a evolução e, principalmente, baseados nos ensinamentos que Jesus nos trouxe, pouco a pouco. Muito obrigado, uma boa noite a todos nós. Um abraço ao Luiz, que está retornando à nossa casa com a palestra da noite. Que assim seja, meus irmãos. Quer bastão aí? É. Vou tirar aqui para passar essa pena. Isso aqui não pendura, não? Pendura. Assim? Como é que eu ponho? Bota aqui essa parte, bota no seu bolso. No bolso. Sim. Pode ser dentro, né? E essa aqui, assim, mas... Ó, que eu falo alto. Eu falo alto. Gente, eu vou tirar a máscara aqui. O doutor Ricardo disse que não tem perigo aqui nessa distância. Eu vou até ficar bem para trás aqui. Eu espero não ter ferido o ouvido de vocês com a minha música. Eu confesso que, como pianista, eu sou um palestrante razoável. Gente, boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes no Monte. Eu confesso que eu fiquei feliz das casas religiosas não terem sido atingidas pelo lockdown, porque esse contato aqui é sempre mais gostoso. E boa noite ao pessoal que nos assiste de suas casas também. Eu escolhi um tema hoje, na verdade eu vou dar continuidade à bela palestra que o Borges fez há 2 semanas atrás sobre o perdão. Porque entendemos que esse tema é extremamente importante para as nossas vidas. Ou a espiritualidade entendeu dessa forma, porque na verdade nós escolhemos o mesmo tema sem a gente saber que tinha escolhido o mesmo tema. Certa vez eu falei sobre o perdão aqui no Monte, naqueles 10 minutos iniciais que antecedem a palestra, esses 10 minutos que o Sérgio conversou com a gente hoje. Eu estava aqui ao lado do Tom e eu falei alguns trechos do que eu vou apresentar hoje. E naquela ocasião, um companheiro aqui do Monte, que agora eu não me lembro quem foi, pediu que eu fizesse uma palestra sobre o perdão. Eu prometi para ele que faria e aqui estou eu hoje cumprindo a minha promessa. Esse tema do perdão, ele está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo tem uma passagem contada por Mateus, que é muito conhecida de todos nós, que diz o seguinte: então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E com essa passagem debaixo do braço, certa vez uma senhora procurou o Chico e disse:
Chico, eu não aguento mais o meu marido. Há 20 anos que ele chega embriagado em casa. O Evangelho nos diz que devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes. Está bem aqui, ó. Eu fiz as contas direitinho. 70 vezes 7 dá 490. Eu já perdoei meu marido muito mais do que 490 vezes nessa vida. Então eu estou livre? Eu não preciso mais perdoar meu marido? Chico, que ouvia as orientações de Emmanuel, respondeu: minha irmã, Emmanuel, que está aqui do meu lado, ele está me dizendo que a senhora está certa. Devemos perdoar, sim, 490 vezes. Mas cada ofensa. Então Jesus quis dizer com esse perdoar 70 vezes, 7 vezes, é que devemos perdoar sempre. Isso porque na Bíblia o número 7, ele é simbólico. Ele tem um significado de perfeição, de totalidade, de plenitude. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma pesquisa e o número 7 aparece 338 vezes na Bíblia. Por exemplo, a criação do mundo em 7 dias. Deus mandou o dilúvio depois de 7 dias. O sonho de José com as 7 vacas magras e as 7 vacas gordas. E a multiplicação dos 7 pães, 7 peixes e os 7 cestos vazios restantes. Por isso, perdoar 70 vezes, 7 vezes é perdoar na sua forma mais perfeita. Ou seja, sempre, de forma incondicional. É fazer com que o perdão faça parte naturalmente da nossa vida. E o objetivo da nossa palestra de hoje é trazer algumas ideias que nos auxiliem no exercício desse perdão incondicional e que nos ajudem a entender o que é o perdão e por que devemos perdoar sempre. E nós vamos começar fazendo uma viagem no tempo até o dia 1º de setembro de 1939, o dia em que a Alemanha nazista invadiu a Polônia e teve início a Segunda Guerra Mundial. Alguns dias antes, a Alemanha e a União Soviética haviam feito um acordo entre eles para dividir a Polônia entre eles. Cada um ficaria com a metade da Polônia. E em qualquer guerra sempre ocorreram muitos crimes, como o que os soviéticos cometeram quando invadiram a Polônia para ficar com a metade deles. Eles amarravam crianças polonesas nos tanques para servirem de escudos humanos. Ou então os crimes cometidos pelos americanos quando lançaram 2 bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, dizimando milhares de civis. Mas os crimes que ficaram mais marcados na história, com certeza, foram os crimes cometidos pelos nazistas, quando exterminaram 6 milhões de judeus. Os judeus eram enviados para os campos de concentração em trens lotados. Muitos deles já morriam pelo caminho, sufocados nesses trens. Chegando nos campos, eles eram submetidos a trabalhos forçados, passavam fome até se transformarem em esqueletos vivos e depois eram exterminados nas câmaras de gás. Há um tempo atrás, eu assisti um filme chamado O Leitor, com a Kate Winslet, aquela Rose de Titanic, em que ela fazia o papel de uma oficial nazista que namorava um rapaz alemão, um rapaz com seus 15 anos. E ele lia livros para ela, porque ela não sabia ler. Essa mulher esteve envolvida na morte de muitos judeus, quando certa vez ela recebeu uma carta com uma ordem escrita para trancar um prédio onde estavam muitos judeus. E esse prédio viria depois a ser incendiado. Esse que foi um crime real, que realmente aconteceu na história. Mas essa mulher não executou o crime, porque ela não sabia ler. Outra pessoa acabou cumprindo aquela ordem.
Mas com o término da guerra, essa mulher foi levada a julgamento, foi condenada e presa, porque ela preferiu ser condenada do que admitir num tribunal lotado que ela não poderia ter cumprido aquela ordem, porque ela não sabia ler. O antigo namorado, que agora era um advogado, assistiu a todo o julgamento. O tempo passou, o rapaz cresceu, se transformou num adulto, e no final ele vai procurar uma senhora judia, filha de uma mulher que havia sido morta nos campos de concentração. E ele a procurou na tentativa de conseguir o perdão para sua amada, a absolvição da sua amada. E essa mulher, com uma mágoa profunda, deixa bem claro que jamais poderia haver perdão para os nazistas. Agora vamos avançar no tempo até o ano de 1984, na Etiópia, país da África. Naquele ano, a guerra civil e a seca provocaram uma fome sem precedentes no país. Cerca de 1 milhão de etíopes morreram de fome. E na época, eu assisti na TV, no Jornal Nacional, cenas impressionantes do drama etíope. Numa delas, eu vi a ajuda humanitária chegando para distribuir alimentos. E no momento que distribuíam restos daquele alimento, caíam no chão. E aqueles etíopes, que eram verdadeiros esqueletos vivos, se atiravam ao chão como se fossem animais para comer aquele alimento misturado com lama. Em outro momento, eu vi uma fotografia que ganhou um prêmio internacional. Nela, havia uma criança esquelética tombada para frente. E ao seu lado um abutre, apenas aguardando a criança morrer para devorá-la. Esses são 2 momentos chocantes da história, que despertam nas pessoas sentimentos contrários e muitas vezes contraditórios. De um lado, muitos sentem revolta e indignação pelos crimes cometidos pelos nazistas. A mesma revolta e indignação que muitos sentem quando assistem os crimes cometidos na atualidade, como aquele caso que ocorreu aqui em Brasília, em 1997, quando 5 rapazes de classe média colocaram fogo no índio Galdino por brincadeira e mataram o índio. Crime que aconteceu na porta da minha casa, onde eu morava. Na época, um advogado que trabalhava comigo, ele disse que aqueles rapazes mereciam ter sofrido a pena de morte. E talvez esse seja o pensamento de muitos com relação aos crimes cometidos na atualidade, ou com relação aos crimes cometidos pelos nazistas, que os nazistas também mereciam ter sofrido a pena de morte, ou que mereciam ter sofrido na própria pele o que fizeram com os judeus. Do outro lado, quando assistimos o drama dos etíopes, nos enchemos de compaixão. E agora, aqueles mesmos que afirmaram que os nazistas mereciam sofrer na própria pele o que fizeram com os judeus, agora dizem, coitados. Como pode Deus permitir uma coisa dessas? Que injustiça! Mas a doutrina espírita nos ensina que não existe injustiça nas leis divinas. Quando o drama dos etíopes foi exibido na TV, foram perguntar para Chico Xavier o que ele achava daquela calamidade. E ele, com muita serenidade, disse que os nazistas estavam voltando. Chico Xavier nos mostrou que os nazistas do Holocausto e os etíopes da fome de 84 eram os mesmos espíritos reencarnados. E os nazistas também reencarnaram em outros momentos da história e continuam reencarnando para resgatar os crimes cometidos, como provavelmente na tragédia de Santa Maria em 2013, o incêndio da Boate Kiss, quando morreram 242 pessoas. O que matou aquelas pessoas não foi o fogo do incêndio. Foi o gás liberado pela espuma que revestia o teto da boate para fazer a acústica do local. Quando o fogo atingiu o teto da boate, aquela espuma liberou o gás cianídrico, o mesmo gás utilizado pelos nazistas nas câmaras de extermínio.
Esse é o mecanismo da lei de ação e reação, que nós pudemos compreender melhor como é o seu funcionamento quando estudamos aqui no Monte o livro Ação e Reação de André Luiz nas nossas reuniões de segunda-feira. E agora estamos estudando o livro Sexo e Destino e estão todos convidados para participar. Pela lei de ação e reação, todo crime cometido vai gerar consequências para o indivíduo que cometeu o crime. E a maioria das vezes na forma de resgates dolorosos. E aqui não há recompensa ou punição, apenas causa e consequência, porque as leis divinas estão gravadas na consciência de cada um. Conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos onde está escrita a lei de Deus, e os espíritos respondem, na consciência. Então, o indivíduo que comete um crime hoje, ele vai afetar a si mesmo, ele vai lesionar o próprio perispírito. Esse perispírito reencarnado amanhã, ou seja, esse indivíduo reencarnado amanhã, ele vai atrair para a sua vida situação semelhante ao crime cometido, na mesma proporção do ato praticado para o devido reajuste, para o equilíbrio da própria consciência. É por isso que quando Jesus estava no alto da cruz, ele fez uma das súplicas mais belas do Evangelho para seus algozes: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não foram meras palavras. Jesus, que era um profundo conhecedor das leis divinas, com a capacidade que ele tinha de ver o futuro, ele sabia dos sofrimentos atrozes que aqueles espíritos iriam passar em suas encarnações futuras pelo crime que estavam cometendo. Nós temos na literatura espírita um vasto material que nos mostra os sofrimentos no plano espiritual e nas encarnações futuras daqueles indivíduos que cometeram crimes contra o semelhante. Imagine as consequências de um crime cometido contra o próprio Cristo. Quantas encarnações e quanto sofrimento não seria necessário para resgatar um crime como esse? E Jesus sabia disso. E Jesus amava e ama cada ser humano. Seu pedido de perdão para seus algozes é como se ele pedisse ao Pai para reconsiderar, para abrandar os sofrimentos daqueles espíritos em suas vidas futuras. É por isso, meus amigos, que o sentimento que deveríamos ter para com todos aqueles indivíduos que cometem crimes contra o semelhante deveria ser o sentimento da compaixão, porque o amanhã desses espíritos será extremamente doloroso. Afinal, o que é o perdão? Nós sempre ouvimos falar que perdoar é esquecer o mal que alguém nos fez, esquecer as ofensas. Essa é a visão religiosa do perdão. Só que não é bem assim. Porque esquecer não depende de mim, depende da minha memória. Depende do tempo que vai diluir as impressões deixadas por aquele que me agrediu. O indivíduo me agride agora e logo em seguida me pede perdão. Aí eu digo, eu te perdoo de todo o meu coração. Estou sendo falso, eu pelo menos, não sei quanto vocês, mas eu estou sendo falso, porque eu estou sentindo raiva ainda, estou sentindo mágoa. Então eu digo, eu até aceito o seu pedido de perdão, mas agora eu não consigo perdoar, eu preciso de tempo. Ah, mas você é espírita. Sou espírita, mas também sou um ser humano. E sentir raiva, sentir mágoa é humano. É por isso que Joana de Ângeles nos fala de uma outra visão do perdão. A visão da psicologia profunda. Segundo ela, perdoar é uma atitude de não devolução do mal que alguém nos fez. E é também uma atitude de não conservação da ideia perturbadora. Não devolução do mal, não conservação da ideia perturbadora. No primeiro caso, não devolução do mal, é não devolver o mal com o mal, não nos vingarmos, não revidarmos, né? Porque senão a gente vai estar dando continuidade a esse processo de agressão. Certa vez eu participei de uma reunião mediúnica no centro espírita que eu frequentava.
E na ocasião nós recebemos um espírito extremamente vingativo. Ele tinha sido um escravo e queria se vingar do seu senhor, porque esse senhor havia matado ele. E ele agora estava ali buscando vingança desse senhor que estava reencarnado ali no meio. Nós tentamos despertá-lo para o perdão sem sucesso algum. Então, como recurso terapêutico, nós fizemos uma regressão de memória nesse espírito. E ele viu que numa encarnação anterior àquela em que ele havia sido um escravo, ele tinha sido um senhor de escravo. E o outro tinha sido escravo dele. E ele havia matado o outro. E nos foi revelado que eles viam nesse processo de um matar o outro e o outro matar um há 1000 anos. Somente o perdão é capaz de encerrar esse ciclo doloroso, porque o perdão liberta aquele que conseguiu perdoar. Então, no primeiro caso, nós temos o perdão como uma atitude de não devolução do mal que alguém nos fez. E no segundo caso, o perdão como uma atitude de não conservação da ideia perturbadora. Ou seja, não ficar remoendo a mágoa. Não ficarmos revivendo mentalmente o momento da agressão. E isso é perdoar, porque não devolver o mal depende de mim. Não ficar remoendo a mágoa depende de mim. Agora, esquecer depende da minha memória, depende do tempo. E às vezes levamos uma vida inteira para que sejam diluídas as marcas deixadas por aqueles que nos mataram, nos roubaram e nos traíram em vidas passadas. Então, quando nós entendemos esse mecanismo da lei de ação e reação, fica mais fácil colocarmos em prática a atitude de não devolver o mal com o mal. Porque se eu revido, se eu me vingo, eu vou estar cometendo uma nova ação, que vai gerar a sua respectiva reação amanhã, vai gerar consequências que vão me fazer sofrer. Por isso que Jesus aconselhou que a gente desse a face direita quando nos batessem na face esquerda, ou seja, nos aconselhou a não revidarmos. Bom, e o que pode nos auxiliar a nos libertar desse hábito de ficar remoendo a mágoa? E aqui eu vou citar 2 aspectos. O primeiro é que a pessoa que fica remoendo a mágoa, ela se sente vítima da pessoa que a agrediu. Mas André Luiz nos fala que na vida ninguém é vítima de ninguém. Porque tudo que acontece no nosso mundo exterior é consequência, é reflexo do que acontece no nosso mundo interior, ou seja, daquilo que nosso espírito carrega. Então, todos os acontecimentos da nossa vida, todos aqueles acontecimentos indesejáveis, aquelas situações indesejáveis que nos atingem, aquelas pessoas que nos agridem, todas as situações que nós vivenciamos na nossa vida, tudo foi nosso próprio espírito quem atraiu. Seja uma topada que eu dou na quina da parede, seja alguém que bate no nosso carro, alguém que nos agride, tudo nós mesmos atraímos essa situação. André Luiz nos fala que somos como um planeta no universo, atraindo para o seu campo gravitacional as luas que vão girar em torno desse planeta. E essas luas são as pessoas, os acontecimentos, as situações da nossa vida que vão girar em torno de nós, atraídos pela lei da afinidade espiritual. Então todas essas luas, tudo que vai girar em torno desse planeta foi atraído pelo próprio planeta. É por isso que ninguém pode ser considerada vítima nesse mundo, porque nós somos 100% responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. E aquelas situações que nós atraímos e que nos causam dor, elas estão vindo para nos ajudar a modificar alguma coisa aqui dentro que nós não estamos conseguindo enxergar, para o reequilíbrio, para nos ajudar no reequilíbrio do nosso mundo interior. O segundo aspecto que pode nos auxiliar a nos libertar do hábito de ficar remoendo a mágoa
é o entendimento do mal que esse vício nos faz. Existe uma frase que o Borges citou, de André Luiz, que diz que a mágoa é um veneno que eu bebo, esperando que faça efeito naquele que me magoou. Ou seja, eu serei a única pessoa prejudicada se eu ficar magoado, mas ninguém. Isso porque a mágoa, como qualquer outra emoção negativa, quando cultivada por tempo prolongado, pode começar a desestruturar as células do nosso corpo físico, permitindo que se instale a doença. E nós falamos aqui na nossa última palestra sobre os estudiosos das doenças psicossomáticas, daquelas doenças de fundo emocional, que nos mostram que existe uma relação com a emoção negativa cultivada e a doença que vai ser gerada ou o órgão que vai ser afetado. Ou seja, dependendo da emoção negativa que eu estou cultivando, poderá ser gerada essa ou aquela doença, poderá ser atingido esse ou aquele órgão. Um desses estudiosos, a terapeuta americana doutora Louise Hay, ela afirma no livro Você Pode Curar Sua Vida o seguinte: pessoas que guardam ressentimento por tempo prolongado tendem a desenvolver o câncer. Essa ideia também é compartilhada por outra terapeuta americana, doutora Robin Kassardian, autora do livro O Livro do Perdão. E ela afirma no livro que uma inclinação a guardar ressentimentos e uma marcada incapacidade para o perdão são a característica psicológica chave das pessoas com tendência ao câncer. Ou seja, não conseguir perdoar e guardar ressentimentos por tempo prolongado pode gerar o câncer. Portanto, não devolver o mal com o mal e não guardar ressentimentos é uma questão de inteligência, uma questão de amor a si próprio. A palavra perdão, ela vem do latim perdonum. Traduzindo é por doar, por doar. Por meio de doar é o verbo doar, doação. Por meio de uma doação. Perdão não é apenas uma atitude de não devolver o mal. É também uma atitude de doação ao agressor. Não revidar é apenas o primeiro passo. Mas quando nós conseguimos ir mais além, perdoar é fazer o bem ao agressor. E existe uma história, eu já contei aqui outras vezes no Monte, que ilustra muito bem essa ideia de perdão como doação. A história de Maria Modesta Cravo, uma destacada médium da década de 30 a 40, na cidade de Uberaba. Maria Modesta Cravo era dama da sociedade católica que frequentava a catedral da cidade. Mas em determinado momento de sua vida, fenômenos estranhos começaram a acontecer com ela. Em todo objeto metálico que ela tocava, ela tomava um choque. E às vezes o choque era tão violento que arremessava ela ao chão. Ela foi orientada a procurar o Dr. Inácio Ferreira, psiquiatra espírita. Ela o procurou e na sessão ele a colocou em transe. E durante o transe se manifestou por ela o espírito de Dr. Eurípides Bassanufo, que disse que o fenômeno se tratava de exteriorização fluídica, ou seja, era um fenômeno mediúnico. E ela foi orientada a procurar uma casa espírita para o devido tratamento e o devido esclarecimento. Então ela procurou o espiritismo, conheceu as obras de Kardec e ficou fascinada. Ela devorou os livros de Kardec e depois veio a trabalhar nas reuniões mediúnicas, tornando-se uma médium excepcional. De cadeira cativa na catedral da cidade, ela passou a ser cativada pelos mentores espirituais nas reuniões mediúnicas. Mas isso provocou uma reação daquelas damas católicas da catedral que não admitiam que Maria Modesta Cravo tivesse se convertido para aquela religião do capeta. Então, no dia do aniversário de Maria Modesta Cravo, uma daquelas senhoras enviou para ela um presente de aniversário, um lindo vaso de porcelana, com um bilhete. No seu aniversário, entrego-lhe este vaso, e dentro dele vai aquilo que você merece. Dentro do vaso havia dejetos humanos,
Mas ela não se abateu. Ela colocou o conteúdo do vaso numa haste de roseira, que já começava a apresentar alguns brotos. O tempo passou e chegou então o dia do aniversário daquela senhora que havia lhe enviado o vaso. Ela então devolveu-lhe o vaso com um bilhete. Agradeço-lhe penhoradamente o presente que você me enviou. O conteúdo do vaso eu coloquei numa haste de roseira. Agora devolvo-lhe o vaso e dentro dele vão as rosas que nasceram daquela haste. Que Deus lhe abençoe. Posteriormente, a senhora obsidiada foi pedir passes para Maria Modesta Cravo no centro espírita. Isso é perdoar, devolver em luz as trevas que nos são atiradas. Se além de não devolvermos o mal com o mal, ainda conseguimos fazer o bem ao agressor, fica muito mais fácil diluir toda a mágoa e todo o ressentimento. Para todas as pessoas que agridem, deveríamos fazer um exercício de compreensão, que é um exercício para tentarmos enxergar com mais profundidade as pessoas e as situações da vida. Esse exercício é a gente se perguntar sempre: o que pode estar por trás desse comportamento? Que conflitos essa pessoa carrega para ela se manifestar dessa forma? Nós poderíamos comparar as pessoas a um iceberg. Quando nós olhamos para o iceberg, nós enxergamos apenas uma pequena parte daquele gelo, porque a maior parte ela está submersa, nós não enxergamos. Da mesma forma, quando olhamos para uma pessoa, é como se estivéssemos vendo a ponta do iceberg, ou seja, para uma pequena fração do que é o universo dessa pessoa. E existe uma infinidade de variáveis que podem influenciar o comportamento de uma pessoa e que nós desconhecemos. Por exemplo, os traumas de vidas passadas, a herança psicológica dos pais, a influência da sociedade, do meio em que a pessoa vive, as influências espirituais, as limitações orgânicas e muitos outros fatores. A agressão, muitas vezes, é um mecanismo de defesa do indivíduo, por ele ter sido agredido, violentado, abusado na sua infância, pelo pai, por exemplo. Ele desenvolve esse mecanismo de defesa para a sua sobrevivência, ficando gravado no seu inconsciente esse comportamento. Ele, então, ao longo de sua vida, vai passar a agredir antes de ser agredido, como mecanismo de defesa. E certa vez eu refleti sobre esse assunto quando eu estava no trânsito. Eu vinha dirigindo pelo eixão norte na pista do meio e de repente, sabe lá de onde, apareceu um ônibus em altíssima velocidade, colou na minha traseira. O motorista do ônibus começou a jogar farol alto em mim e fazer assim com o braço para eu sair da frente dele. Eu confesso que eu comecei a ficar irritado, mas aí eu me lembrei desse exercício de compreensão e comecei a me perguntar o que pode estar por trás desse comportamento, que conflitos esse motorista de ônibus carrega para ele se manifestar dessa forma. Então, nesse momento, eu me lembrei das crianças do Paranoá. O centro que eu frequentava tem uma filial lá no Paranoá, naquela região mais carente da comunidade. E na década de 80, eu era evangelizador daquelas crianças. E certa vez nós perguntamos para as crianças o que elas gostariam de ser quando crescessem. E todos os meninos responderam a mesma coisa, que eles queriam ser motorista de ônibus. Aí eu pensei, puxa, vai ver que um menino daquele está atrás de mim agora ali, hein? E aquelas crianças viviam uma vida muito difícil, viviam muitos dramas, conflitos, agressões nos seus lares. Certa vez, uma das minhas alunas, vendo que eu estava triste, cabisbaixo, ela se aproximou de mim, sentou do meu lado e perguntou: tio, o que você tem? Você está tão triste?
E na época eu tinha síndrome do pânico e depressão. E eu respondi para ela, é que eu estou com uns problemas. E ela virou para mim e disse, tio, eu também estou com problema. É mesmo? E qual é o seu problema? Tio, o meu problema é o meu pai. Ele estuprou a minha irmã. E eu pensei, que problema enorme esse. Esse é um exemplo dos conflitos, das agressões, dos dramas que aquelas crianças viviam nos seus lares. E agora, de repente, um daqueles meninos poderia estar ali naquele ônibus me agredindo. Existe uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: se pudéssemos ler a história secreta dos nossos inimigos, descobriríamos tristezas e sofrimentos na vida de cada um, suficientes para desarmar a nossa hostilidade. Ou seja, por trás das agressões sempre existem grandes sofrimentos na vida do agressor, ou podem existir, na verdade. Existe uma outra história. A doutora Robin Cassardian conta essa história. Uma história verídica de uma colega sua chamada Mega, que tinha uma chefa terrível. A chefa de Mega tratava ela sempre com agressividade, vivia perseguindo ela. E tudo que Mega fazia, por melhor que fosse, a chefa sempre dava um jeito de criticá-la. E Mega não aguentava mais. Ela ia pedir as contas, ia largar o emprego. Mas, antes, ela ia dizer umas verdades para sua chefa. Só que naquele dia, na hora do almoço, não por acaso, ela encontrou a doutora Robin Cassardian, que disse, olá, minha amiga, tudo bem? Olha só, hoje à tarde eu vou apresentar um seminário. Você não gostaria de ir? Eu não posso ir, eu tenho que trabalhar hoje à tarde. Pode sim, falta trabalho hoje. Isso é porque você não conhece a chefa miserável que eu tenho. Ela vive implicando comigo sem motivo algum. Pois então, se ela implica com você sem motivo, então dê um motivo para ela implicar com você. E ela acabou se convencendo. Está bem, eu vou ao seminário. Mas qual vai ser o tema do seminário? O tema vai ser o perdão. Perdão, nem pensar, eu não quero nem saber de perdoar aquela megera. Eu quero é ficar com muita raiva dela para eu falar umas verdades na cara dela. Vai sim, Mega, eu tô te achando tão abatida, tão nervosa. É claro, eu não durmo uma semana, essa mulher não sai da minha cabeça. Pois então, eu tenho certeza que se você for ao seminário, você vai se sentir bem melhor. E a doutora Robin Cassardian acabou convencendo o Mega a ir ao seminário. E no seminário ela ouviu que quando nós perdoamos, nós nos libertamos do agressor e ficamos bem. Se o agressor quiser continuar do mesmo jeito, o problema é dele. Ele vai ficar mal, mas nós vamos ficar bem. Ela também falou sobre o exercício de compreensão dos problemas e conflitos que podem existir na vida das pessoas. E também falou muitas outras coisas belas sobre o perdão. Ao final do seminário, Mega já era outra pessoa. Ela estava se sentindo leve e tinha, inclusive, conseguido tirar sua chefa da cabeça. E nessa noite ela dormiu. No dia seguinte ela foi para o trabalho. Aí passou pela sua chefa e cumprimentou. Bom dia. Você não veio trabalhar ontem à tarde. Onde você estava? É que eu fui a um seminário. Naturalmente para faltar ao trabalho. Mas eu coloquei falta para você. Eu sabia que você ia colocar falta para mim. Olha só, eu estava pensando em te chamar para tomar um chá comigo depois do trabalho. Convidar a mim? Sim, você. Puxa vida, ninguém nunca me convidou para tomar um chá. Então, sempre tem a primeira vez. E depois do trabalho, lá se foram as duas. E a chefa de Mega continuava sem entender.
Sabe que eu estou surpresa por você ter me convidado para sair com você? É que eu sei que eu sou uma pessoa intratável. Às vezes nem eu mesma me aguento. Mas sabe o que é? Minha vida não é nada fácil. Você sabia que meu pai me estuprou quando eu tinha 4 anos? E que meu marido, ele me batia. Eu me divorciei dele porque ele não era gente, ele era um verdadeiro animal. E meu filho está nas drogas. Você sabe o que é não conseguir dormir toda noite, esperando o filho drogado chegar das ruas? É muita pressão. E eu acabo descarregando nas pessoas. Eu sei que eu tenho sido uma péssima chefa para você. Me perdoe. Mega finalmente compreendeu o drama de sua chefa. Ela não era uma pessoa má. Era apenas uma pessoa que estava doente da alma. Apenas alguém que carregava muitos conflitos na sua vida. Mega a perdoou. As duas se abraçaram e se tornaram amigas. E depois, Mega a levou no próximo seminário da doutora Robin Cassardian para ela começar a perdoar o pai e o ex-marido. Então esse é apenas mais um exemplo dos inúmeros conflitos que podem estar presentes na vida daquelas pessoas que agridem. Para finalizar, a última ideia que gostaríamos de trazer nesta noite sobre o perdão é que tanto aquele julgamento que nós fazemos das pessoas, quanto as ofensas que nos atingem, estão falando para nós dos nossos conteúdos internos. Sobre o julgamento, Pietro Baldi afirma no livro A Lei de Deus: cada um julga com os elementos que possui. A melhor maneira de se conhecer uma pessoa é observar os seus julgamentos a respeito dos outros. Quando alguém julga, está mostrando a todos seus próprios modos de ser. Ou seja, quando nós julgamos uma pessoa, nós estamos mostrando para todo mundo o que existe aqui dentro de nós. A psicologia nos fala que esse é um mecanismo de fuga do ego, chamado projeção, que diz que aquele conteúdo difícil que nós não aceitamos aqui dentro de nós, nós projetamos no nosso semelhante, ou seja, nós enxergamos no nosso semelhante. Quanto à ofensa, somente nos atinge aquilo que encontra repercussão no nosso espírito, ou seja, repercussão nos nossos conteúdos internos. Então uma pessoa vira para mim, me agride e diz: você é um hipócrita. Não me atinge. Você é um invejoso. Nem faz cosquinha. Você é orgulhoso. Opa, aí mexeu comigo. Porque esse conteúdo, ele faz parte da minha história e ainda está presente. É por isso que algo dito a um grupo, para uma pessoa, pode significar ofensa. Para outro, não. Vai depender do conteúdo que cada um carrega. E esses conteúdos ainda estão presentes porque ainda não foram elaborados, não foram transformados. São conteúdos relacionados à nossa história, ao nosso passado de erros cometidos, de crimes cometidos. Então, se nós quisermos nos libertar desse julgamento que fazemos das pessoas, se quisermos passar a compreender mais as pessoas, olhar as pessoas com mais profundidade, precisaremos primeiramente compreender a nós mesmos. Precisaremos conhecer esses conteúdos difíceis, olhar para eles, saber que eles existem e aceitá-los e nos perdoar por isso. Existe uma frase que extrai de um curso que eu fiz de gestão contemporânea que diz:
Pessoas capazes de entender a si próprias são capazes também de entender o comportamento alheio. Da mesma forma, se nós quisermos nos libertar das ofensas, ou seja, daquilo que nos atinge porque encontra repercussão nos nossos conteúdos internos, precisaremos da mesma forma olhar para esses conteúdos, saber que eles existem e nos perdoar por isso. Quando mergulhamos para dentro de nós mesmos, nos deparamos com a nossa sombra. Mas esse é o único caminho para encontrar a nossa luz. Então, para concluir, se quisermos perdoar 70 vezes, 7 vezes, ou seja, sempre, indefinidamente, se quisermos perdoar cada ofensa incondicionalmente, dirigida pelo marido bêbado ou pela esposa que está num daqueles dias, pelo chefe arrogante ou pelo motorista imprudente que corta vias, se quisermos perdoar os nazistas ou aqueles que cometem crimes nos dias atuais, como os rapazes que queimaram o índio e saíram em todos os jornais. Então, antes mesmo de entendermos os mecanismos da lei de ação e reação, antes mesmo de compreendermos os malefícios da conservação, da mágoa e do ressentimento que geram o câncer dilacerante, antes de aprendermos o conceito de perdão como doação, ou de desenvolvermos o sentido de compreensão mais profunda do nosso semelhante, faz-se necessário, primeiramente, que perdoemos a nós mesmos plenamente. Muita paz para todos. Luiz, obrigado pela palestra, pelas palavras, os esclarecimentos, né? Que nos indica aí os caminhos para o perdão. Então agora a gente vai fazer, né, a prece de encerramento junto com o passe coletivo, né? Então os médiuns da casa que podem nos ajudar podem vir aqui até a frente. E Nuno, por favor, Nuno, né, pedir ao Nuno para fazer a prece.